Olá! Hoje vamos dar início ao módulo 2 do nosso curso de Direito do Trabalho. Hoje iremos falar sobre o contrato de trabalho. Mas veja só revisando o módulo 1. No módulo 1 de Direito do Trabalho, nós falamos sobre a definição do direito do trabalho, falamos sobre a questão das fontes, dos princípios. Agora nós vamos ver o contrato de trabalho. Vamos ver o contrato de trabalho num sentido restrito, num sentido amplo. Vamos ver a definição do contrato de trabalho, a sua natureza jurídica, as características, os elementos que caracterizam o contrato de trabalho e, consequentemente, a relação de emprego. Vamos ver que existem elementos essenciais para o contrato de trabalho, elementos não essenciais. Vamos estudar também nesse módulo a duração do contrato de trabalho, porque existe o contrato de trabalho por prazo determinado e por prazo indeterminado. E por último também vamos estudar o contrato de trabalho previsto na Lei 9601/98. Vamos então começar pelo contrato de trabalho em sentido restrito e em sentido amplo. Vamos começar lá no artigo 442 da CLT, da Consolidação da Lei do Trabalho. Ele me diz o seguinte, acompanhe comigo. O contrato de individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, lá na frente nós vamos ver o que significa esse tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Primeiro de tudo, merece uma crítica o fato de ter sido utilizada a expressão contrato de trabalho e não a expressão contrato de emprego. A expressão contrato de trabalho, ela pode ser utilizada num sentido amplo, num sentido lato. O contrato de trabalho no sentido lato é aquele que é celebrado entre um autônomo, por exemplo, e um tomador de serviços, entre um eventual e um tomador de serviços. E existe também o contrato do trabalhador avulso. Vamos explicar melhor isso. O contrato de trabalho no sentido amplo é todo aquele que vai me prestar um serviço. Por exemplo, uma lâmpada da minha casa quebrou, eu chamo uma pessoa para trocar aquela lâmpada. Um conserto de uma torneira na minha casa, eu chamo uma pessoa para consertar a torneira. Existiu aí uma relação de trabalho? Existiu, porque alguém prestou um serviço para mim. Um trabalhador prestou um serviço para mim, que eu sou o tomador daquele trabalho. Pergunto, existem aí nesse caso, existe aí direito trabalhista? Férias, 13º, carteira assinada? Não, porque ali houve um contrato de trabalho no sentido amplo, no sentido lato. O contrato de trabalho que gera a relação de emprego, que gera direitos trabalhistas, é aquele que vai existir entre o empregado e o empregador. Aí nós vamos ver quais são as condições. Celebrado o contrato de trabalho no sentido amplo, a relação existente entre esse trabalhador e o tomador de serviços, ela não é regida pelo direito do trabalho. Não tem nada a ver com o direito do trabalho, e sim pelo direito comum. Por exemplo, o direito do consumidor. Contratei o indivíduo, ele veio trocar minha lâmpada, veio fazer um conserto no meu vaso sanitário ou coisa parecida. Ah, o conserto não ficou legal. Eu vou utilizar então o direito do trabalho? Não. Ali é o direito do consumidor. Ele me prestou um serviço em que não há a relação de emprego. Aí nós vamos ver um pouco mais à frente como é caracterizada essa relação de emprego. Porque veja que o artigo 442 da CLT, ele não me dá um conceito do contrato de trabalho. Ele diz somente que o contrato de trabalho corresponde à relação de emprego. Então, para você saber o que é um contrato de trabalho na relação empregatícia, você tem que saber o que é essa tal de relação de emprego. Agora, tem uma exceção. A exceção ocorre em alguns casos específicos, como por exemplo a do trabalhador avulso, que embora ele não estejam presentes todas as características necessárias para a caracterização do contrato de emprego, correto seria contrato de emprego, mas vamos utilizar a expressão contrato de trabalho da CLT, e consequentemente da própria relação empregatícia, são asseguradas garantias constitucionais aos trabalhadores avulsos. O que é isso? O trabalhador avulso é uma exceção. Ele não tem uma relação de emprego, mas ele tem todos os direitos que são assegurados aos trabalhadores empregados, o avulso também tem. Por quê, professor Gilberto? Porque a própria Constituição Federal nos diz isso. Então isso é muito importante.
apesar do avulso não manter a relação de emprego, ele tem todos os direitos assegurados aos trabalhadores com relação empregatícia. Porque isso é dito na Constituição Federal, no artigo 7º, quando ele diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Está lá no inciso 34, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então, o trabalhador avulso, ele possui os mesmos direitos trabalhistas do empregado com vínculo empregatício permanente. Professor Gilberto Frota, o que é esse trabalhador avulso? Lá na frente nós vamos ver. Vamos ver o que é um trabalhador avulso, trabalhador eventual, vamos ver o que é o autônomo. A princípio eu quero que você saiba o seguinte, que o avulso, ele mantém uma relação trabalhista, mas ele não tem a relação de emprego. Não tem as características que tem o empregado, mas ele tem os mesmos direitos do empregado, certo? Lá na frente nós vamos ver o que é avulso. E só uma coisa importante. Muita gente pensa que o avulso é aquele empregado sem carteira assinada. Não é. Ah, eu estou avulso, estou sem carteira assinada. Não é, certo? Vamos desmistificar logo isso. No contrato de emprego, ou contrato de trabalho no sentido estrito, contrato de trabalho no sentido estrito seria aquele que tem a relação de emprego. A relação existente entre o empregado e o empregador, ela é regida pelo direito do trabalho. Consequentemente, fazendo jus o empregado a garantias trabalhistas, como o 13º salário, férias e assim por diante. Então, veja só, contrato de trabalho no sentido amplo, no sentido lato, um autônomo, um eventual, contrato de trabalho no sentido estrito, ou para alguns, contrato de emprego, é aquele contrato de trabalho que corresponde à relação de emprego. No sentido de estrito, empregado e empregador. No sentido lato, é diferente. No sentido estrito, empregado e empregador, ok? Então, veja só. Entretanto, consolidou-se na doutrina o entendimento de contrato de trabalho especificado no artigo 442 da CLT. Refere-se à noção técnica de contrato de emprego, podendo-se falar também em contrato de trabalho no sentido estrito. Então, nós vamos utilizar essa expressão, contrato de trabalho? Tudo bem, porque está na CLT. Mas é o contrato de trabalho em sentido estrito, que corresponde à relação de emprego. Nunca esqueça disso. Atenção! Em algumas questões de concurso, é utilizada apenas a expressão contrato de trabalho, pretendendo o examinador referir-se estritamente à relação de emprego. Então, preste muita atenção nisso. Com relação a concurso público, quando ele disser contrato de trabalho, ele está se referindo, somente contrato de trabalho, à relação de emprego, e não às relações de trabalho em geral. Então, isso é muito importante, ok? Nunca esqueça disso. Vamos, então, à definição do contrato de trabalho, depois dessa breve explanação. Qual a definição de contrato de trabalho? É o seguinte, contrato de trabalho, ele é um acordo, ele é um pacto, um contrato, é um negócio jurídico, que gera direitos e obrigações, firmado entre as partes, que estabelece entre si, por livre e espontânea vontade, a prestação de serviços de uma pessoa física para outra pessoa física ou jurídica, sobre determinadas condições ou de uma determinada maneira, a saber, com pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. Como é que é, professor? Então vamos resumir. É o seguinte, o contrato de trabalho, é um acordo feito entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Pessoa física é o empregado, pessoa jurídica ou pessoa física é o empregador. Lembre sempre disso. Empregado não pode ser pessoa jurídica, empresa. Ah, mas tem a terceirização. Vou chegar lá, é outro módulo. Pessoa física, empregado só pode ser pessoa física. Já o empregador pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Na doutrina dos estudiosos do direito do trabalho, a definição de contrato individual de trabalho, ela é construída a partir das suas características ou elementos fáticos, que são componentes da relação de emprego.
Então, para que a gente possa caracterizar o contrato de trabalho, nós temos que saber o que é uma relação de emprego, surgidos por meio de um acordo de vontades firmados entre o trabalhador e o tomador dos serviços. Então, para caracterizar o contrato de trabalho, nós temos que saber o que é essa relação de emprego. Aí lá na frente nós vamos ver quais os elementos que compõem a relação de emprego. Mas primeiro, vamos para a natureza jurídica. A teoria que prevalece a respeito da natureza jurídica do contrato de trabalho é a teoria contratualista. O que é isso? O contrato de trabalho faz surgir a relação de emprego e não o inverso. É a teoria contratualista. Contrato de trabalho gera relação de emprego. Então, para saber o que é um contrato de trabalho, temos que saber a relação de emprego. Mas quais seriam as características? Vamos falar dos elementos da relação de emprego, que são muito importantes, no momento oportuno. Quais são as características do contrato de trabalho? Esse contrato de trabalho, que é o restrito ou estrito entre empregado e empregador, primeira característica, ele é sinalagmático. O que é isso, professor Gilberto? O contrato de trabalho, ele é bilateral. Ele estabelece um sinalagma. Resultam do contrato de trabalho obrigações contrárias, recíprocas para ambas as partes. Ele é bilateral. Da mesma forma que o empregado tem direitos, ele tem obrigações. Da mesma forma que o empregador tem direitos, ele também tem obrigações. Isso é o caráter sinalagmático ou bilateral do contrato de trabalho. Segunda característica do contrato de trabalho, ele é consensual. A lei, a princípio, não exige uma forma especial para a validade do contrato de trabalho. Só verificando novamente o artigo 442 da CLT. Olha o que ele diz. É o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. O contrato de trabalho ele não é formal, ele não é solene. Ele pode, inclusive, ser ajustado tacitamente. Assim, sem necessidade de qualquer manifestação expressa das partes envolvidas. Por exemplo, eu estou ali trabalhando para você, sem carteira assinada, cheguei um dia, estou cumprindo o horário, no final da semana você me paga um dinheiro, aquilo ali é estou recebendo ordens da empresa, aquilo ali é um contrato de trabalho. Veja que eu não assinei nada, porque o contrato de trabalho ele pode ser tácito. Então ele não precisa necessariamente ser expresso, ser formal. O que caracteriza o contrato de trabalho é a informalidade, muitas vezes. Veja que o contrato de trabalho ele corresponde à relação de emprego. Princípio da primazia da realidade. De fato, existem muitos casos em que, apesar de presentes as características integrantes do contrato de trabalho, inexiste o contrato escrito entre as partes. Ou até mesmo não existe nenhum contrato verbal, mas tacitamente existe a relação de emprego. Então, o que caracteriza o contrato de trabalho é essa informalidade, muitas vezes. Agora, existe a formalidade também. Assim, quando de fato existirem os requisitos, as características que configuram um vínculo empregatício, isto é, a relação de emprego, não está ao arbítrio das partes a celebração do contrato. É imperativo o seu reconhecimento. Tal conclusão impõe-se, dado o caráter protecionista do direito do trabalho. Se lembra lá do caráter protecionista no módulo 1? A regra geral é da informalidade. Como eu disse a vocês, porque o contrato de trabalho pode ser tácito, verbal, mas existem certos contratos que dependem, para a sua plena validade, de uma pactuação formal. Por exemplo, o contrato do atleta profissional de futebol. O contrato do atleta profissional de futebol, necessariamente ele tem que ser um contrato formal, necessariamente ele tem que ser um contrato escrito. Então essa foi a outra característica do contrato de trabalho. Primeiro, sinalagmático. Segundo, consensual. Terceiro, intuito persona. O que é isso, professor Gilberto? É uma expressão em latim. O contrato de trabalho ele é personalíssimo em relação à pessoa física do empregado. A prestação do trabalho ela não pode ser cumprida por uma pessoa diferente daquela que contratou com o empregador. Se o empregador ele contratou determinada pessoa,
O Antônio, por exemplo, é o Antônio que deve prestar o serviço. Esta deve cumprir a prestação de serviço e não pode se fazer substituir por outra. Suponhamos o seguinte, eu sou empregador, contratei a Maria para prestar um serviço. Um belo dia ela fica doente e manda a Antônia, que é a sua irmã. Com a Antônia existe um outro contrato de trabalho, porque uma característica do contrato de trabalho é essa pessoalidade com relação ao empregado e não com relação ao empregador. Lá na frente nós vamos ver isso. Em princípio, ele é personalíssimo com relação ao empregado. Não se esqueça disso. Com relação ao empregador, existe uma diferença, que nós vamos estudar isso lá na frente, ok? Bom, na próxima aula, nós iremos dar continuidade às demais características do contrato de trabalho. Tudo de bom, um abraço e até a próxima.